sejam bem-vindos a mais um Pod LED, o podcast da LED Vence. Eu sou Paula Mello, apresentadora do podcast e gerente de marketing para a América Latina da LED Vence. E hoje o nosso assunto é mercado em transformação. Então a gente vai falar sobre mega tendências no mercado de iluminação, sobre inovação e para falar sobre todas essas influências, o que está por vir, o que está acontecendo até 2030, e principalmente sobre o tema de iluminação na indústria. Tá? E comigo nós temos aqui dois convidados. O primeiro deles, então, Ag da Silva. Ag, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ag, pessoal, ele é formado em Economia pela Universidade Federal da Amazônia e Administração pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro. Tem especialização em Psicologia Empresarial, certificado pela Thomas International de UK, em Inteligência Emocional e Inteligência Geral. Olha que delícia o bate-papo de hoje. Ag tem mais de 30 anos de experiência em consultoria, por isso eu tenho que ler aqui minha colinha, porque é muita coisa que ele estuda. Coaching e liderança, e ele já trabalhou em diversos países da América Latina, nos Estados Unidos, já foi coaching dos executivos da LED Vence no Brasil, no México, mora nos Estados Unidos, então uma sumidade, vai ser muito gostoso o nosso bate-papo. Tudo bem, Ag? Tudo bem, e você? Obrigada por poder vir aqui com a gente hoje. É um prazer enorme, Legal. E aqui comigo também Marcos Ellert, parceiro de outros podcasts que vocês já viram. Né? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa tarde, um prazer aí para a gente debater mais um tema dentro da nossa intensa agenda aí de temas da LED Vence. Isso aí, mercado em transformação. Gente, o Marcos, ele é gerente de produto de luminárias LED, especialista nos produtos inteligentes, assim, e para o Brasil e para a América Latina. Então, a gente começa a pergunta aqui com o Ag, né? Nosso primeiro assunto. Como a gente vai falar de mega tendências, né, e sobre inovação, a primeira grande mega tendência, Ag, que a gente fala, tem a ver com esse conceito de healthy living, né, das pessoas se preocuparem mais com a saúde, com o bem-estar. Eu percebo que isso muito pós-pandemia, esse conceito se intensificou bastante, né? Então, isso já tem uma situação na indústria, onde a gente também já trabalha um pouco com isso, mas eu queria saber, no mundo corporativo, no dia a dia aí dos contatos que você tem com executivos e com empresas, isso já é uma prática? Como é que você pode apresentar para a gente um pouco de como isso está acontecendo? Isso é uma prática em evolução, sempre, né? Porque existe hoje uma preocupação realmente dos CEOs, de alguns CEOs de várias organizações, de ter um estilo de vida mais saudável, do ponto de vista pessoal e também profissional. Então, como diz o Health Living, é vida saudável, né? Então, chegou-se à conclusão, e está chegando todo dia cada vez mais à conclusão, de que as pessoas, quando são saudáveis, são bem alimentadas, têm um sono equilibrado, fazem exercícios e, sabe, não são pessoas que se descuidam da saúde, elas tendem a ter mais energia positiva voltada também para as suas decisões. Então, existem 5 fatores que definem claramente esse processo de health living, né? A primeira delas é o autocuidado que os líderes têm, com eles mesmos, primeiro. O Brasil teve uma experiência há muitos anos, daquilo que eu conheço, o Abílio Diniz, né? Para mim, seria um cara imortal. Um dia que ele morreu, eu falei assim, como é que morreu o Abílio Diniz? Não é possível que o cara morreu. O Abílio foi um desses primeiros CEOs de grandes corporações, pode-se dizer pelo tamanho que era o Pão de Açúcar, né, e a empresa que ele comandava, aonde ele tinha essa preocupação com a saúde das pessoas. Ele tinha uma academia dentro da empresa. Então, quando o CEO tem essa mentalidade e ele passa isso para a organização, isso já é o primeiro passo para esse processo. O primeiro que é exatamente o autocuidado. Ele tinha esse cuidado, incentivava os seus liderados e os seus executivos a terem esse mesmo tipo de comportamento, e isso permeava para toda a organização. Então, assim, ele era modelo daquele processo, não é? Então, isso passa para a cultura da organização também. Então, todo mundo começa a querer fazer exercício, todo mundo quer frequentar aquela academia. Hoje, as pessoas, para ir para uma academia, pagam uma grana. Pois é. Se você está numa organização que já tem uma academia lá dentro, maravilha, né? E não vai te cobrar nada para que você faça aquele exercício, é apenas um incentivo. Então, isso é muito, muito bom. E depois a gente tem que avaliar quais são os benefícios disso para a empresa. É o terceiro fator que eu considero também extremamente importante. Os benefícios é você ter uma redução de absenteísmo, por exemplo. As pessoas tomam decisões mais focadas,
nesse exercício de tomada de decisão constante, refletem melhor antes de tomar suas decisões. Então, tem uma série de benefícios. As pessoas são mais engajadas, né? E uma coisa importantíssima é a retenção de talentos. Isso, então, é muito, muito importante. E eles se preocupam com isso o tempo todo. E tem a questão da sustentabilidade, que vem em consequência disso. Porque se o CEO é preocupado com o bem-estar, ele é preocupado com a saúde, é preocupado com a situação das pessoas, ele também tem uma preocupação que é consequência desse processo, que é a sustentabilidade. É começar a pensar também em produzir as coisas que têm a ver com ecologia, que tem a ver com o ambiente, tem que haver uma preocupação. E isso é expandido também para uma sociedade que a gente não imagina que exista, que é tão importante, mas é uma mentalidade de sustentabilidade que não funciona só para dentro da organização, funciona também para a comunidade. Que legal. E, finalmente, é manter esse desenvolvimento contínuo, é não deixar isso parar. Uhum. Treinamento constante, dar treinamento para as pessoas para mostrar a importância disso e manter essa continuidade sempre. Então, o Healthy Living tem a ver com esse processo e as empresas realmente estão muito preocupadas com isso nesse exato momento. Que legal. Então, ainda nesse conceito, Marcos, o que de inovação a indústria da iluminação traz para que você garanta esse bem-estar das pessoas nos ambientes de trabalho ou nas suas casas? Legal. Acho que um fator que tem mudado muito é você ter a luz certa, né? Da forma correta para aquilo que você está fazendo. Se a gente olha alguns anos atrás, quando a gente vivia no mundo de uma iluminação tradicional, né? Você não tinha a flexibilidade que a gente tem hoje com os LEDs, por exemplo. Você poder mudar a tonalidade de luz de acordo com aquele espaço que você está trabalhando. E por que isso é importante? Porque a luz, desde que a gente foi criado, né, ela tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Eu acordo de manhã, eu vejo o sol nascendo, ele tem uma tonalidade mais amarela, e ao longo do dia essa luz ela vai variando, né? E essa luz, quando ela varia, ela tem um efeito direto no nosso comportamento, no nosso bem-estar, principalmente na produção de hormônios, né? A gente tem um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, que ele é regulado de acordo com essa luz, né? A gente foi criado assim, de forma que essa taxa desse hormônio no nosso organismo faz com que a gente tenha mais ou menos predisposição a trabalhar ou mais ou menos sono, né? Então, eu preciso que à noite, né, eu tenha uma taxa de melatonina alta no meu organismo para que eu possa dormir sossegado, né? E o que a gente percebe na prática é assim, nós estamos vivendo hoje, muitas vezes, dentro do ambiente fechado, né? A gente falou da pandemia, quanta gente não teve que começar a trabalhar em casa, né? Ajustar o seu espaço ali para virar um home office, onde ele ia normalmente só para dormir. E, logicamente, essa luz tem impacto no desempenho da pessoa. Quando você comentou sobre a questão de produtividade, ou atenção, ou foco, a gente sabe que uma luz normalmente mais branca, mais fria, ela garante esse tipo de atenção, né? Agora, uma luz mais quente, ela traz para nós o quê? Um pouco mais relaxamento, ou seja, eu vou agora relaxar, descansar. Então, essa brincadeira com a luz, ela tem um papel fundamental hoje no nosso dia a dia. E a indústria tem se adaptado a isso, graças ao LED, permitindo que a gente possa ajustar, então, a iluminação de acordo com aquilo que a gente vai executar. E isso, logicamente, traz bem-estar, né? Que bacana. E a saúde. Muito bem. Um outro conceito a isso, falando sobre mega tendências, é a ledificação. Então, a gente fala ledificação, LED já está há tanto tempo no mercado, isso ainda é uma mega tendência. Então, assim, a gente viu, foi inventado em 1927, então já é antigo, né? Virou uma luz visível que a gente começou a usar, né, para iluminar mesmo em 1962. E aí, essa tecnologia, ela segue em evolução. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da eficiência, porque uma coisa é um LED de 1927, outra coisa é um LED de hoje. Então, não é só uma questão de que é uma luz que a gente está usando, mas tem uma eficiência grande por trás. Então, assim, o que a LEDVence tem trazido com relação à inovação em ledificação? Legal. É um ponto importante a gente ver como essa tecnologia mudou o mundo da iluminação, né? Drasticamente. A gente fala que é uma tecnologia disruptiva, né? Ela veio e tomou conta do mercado. Então, ledificação, para mim, ela primeiro traduz hoje que já é uma realidade. Não é algo que você fala, lembra aquele desenho dos Jetsons, quando a gente via lá atrás algumas coisas que a gente assistia e falava, isso vai acontecer daqui 50 anos. Não, o LED hoje já é uma realidade, né? Tá em todos os mercados, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. E isso permitiu, de uma certa forma, duas coisas importantes. A primeira é
o custo caiu drasticamente. Quando a gente olhava uns anos atrás e imaginava se trabalhar com LED, a gente via alguns cenários de custo e falava até que a tecnologia realmente se expanda e possa realmente penetrar no mercado, vai levar muitos anos. Não, mas a indústria eletrônica ela reagiu muito rápido. O LED branco que você mencionou, Paulo, ele apareceu um pouco mais recentemente. A primeira luzinha de LED, que vocês talvez mais antigos possam lembrar, é aquela luzinha da TV vermelha, aquele LEDzinho vermelho, né? Quando surgiu o LED azul, a partir do LED azul que foi feito o LED branco. Então, isso aconteceu mais recentemente. E desde então, o que vem acontecendo? A eficiência do produto vem aumentando. O que é eficiência? Poxa, quanto mais luz eu consigo gerar daquela fontezinha luminosa, né? E o que a gente percebeu nessa última década é que isso cresceu de uma forma tão exponencial que fez com que o custo do produto caísse de uma forma também exponencial. Então, os produtos que a gente vê hoje no mercado, eles já têm um excelente custo-benefício, ou seja, não é um produto que eu vou pagar mais caro. Tem produto hoje que a gente paga mais barato que uma lâmpada no passado. Ou seja, por quê? Já se tornou um produto tão popular, com uma tecnologia tão avançada que permitiu com que fosse adotado massivamente. Então não tem mais volta. Hoje, basicamente, o mundo da iluminação já se transformou para o LED e o nosso nome reflete isso. LED vence, ou seja, nós já somos uma empresa com DNA de LED desde o princípio. Muito bem, muito bem. Legal. Vamos falar sobre, então, um terceiro conceito sobre megatendências, que é conectividade, smart living, que também me parece muito próximo de uma outra situação de megatendências, que é a questão das experiências, das pessoas buscarem essa experiência, coisas novas, né, e aproveitarem mais a vida e terem mais facilidades. Então, pensando na questão de conectividade, de consumidores conectados, de usar o smartphone, usar um tablet, assistente de voz, me conta um pouco sobre a sua experiência, Ag, com isso. Você é uma pessoa conectada? Eu talvez não seja tão conectado como outras pessoas que eu conheço, né? Mas sim, eu diria que muito conectado. Eu dependo hoje muito dessa conexão do meu celular com alguns universos. Por exemplo, a minha lâmpada que eu ganhei de presente do Everton, eu já acendo ela no meu celular. Muito bem. Né? Então eu tenho a Alexa, com quem eu converso, que toca música, que faz um monte de outras coisas mais. Então, sem dúvida alguma que hoje nós estamos todos conectados. Eu me considero uma pessoa bastante conectada e eu dependo muito dessa conexão, né? É interessante que quando eu penso nessa sua pergunta, eu penso também nessa conexão, mas ao mesmo tempo como uma coisa que caiu lá atrás, voltou a ser comum hoje em dia, né? Eu nunca me esqueço que eu aprendi a datilografar usando os 10 dedos. Quem era dedógrafo, hoje em dia leva grande vantagem com o celular, porque você já não pode usar... Não precisa de 10 dedos. De 10 dedos. Então, aquela pessoa que tem que cutucar e botar tem a facilidade e a velocidade de se comunicar com mensagem, por exemplo, é um tipo de conexão interessante. Eu não uso os 5 dedos, mas acabei ficando hábil e utilizo muito bem esse teclado hoje também para conseguir construir uma mensagem, apesar do corretor de vez em quando me passar a perna, né? Que eu acho querido que passa a perna em todos nós. Isso é difícil. Mas assim, eu me considero sim conectado. O mundo está smart, a gente está smart. Houve uma evolução muito grande com esse lançamento de tecnologia, como a Apple nos ajudou, que todo mundo hoje em dia tem em mãos. Então, eu diria que sim, viu, Paula? Muito bem. E Elliot, com relação à LED Vence, quanto de inovação a LED Vence traz nesse mundo das pessoas conectadas? Legal, acho que aí isso está ligado à palavra smart, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Smart, talvez a gente precise entender um pouquinho melhor o que é. Então, uma coisa é a conexão, outra coisa é a mudança de cores, é o acionamento através de voz, é o controle da iluminação. O controle da iluminação ele já existe há mais de 40 anos, né? Se a gente olha a dimerização, né? Um tema, é uma palavra inglesa, mas a gente traduziu aqui... O dimmer, né? O dimmer, né? Desde a época da incandescente, você queria, de alguma forma, regular a luz. Eu quero mais ou menos luz. Você tem um botãozinho lá que você fazia esse acionamento e ajustava a iluminação. E a gente achava o máximo, né? Eu estou ajustando minha luz de acordo com a necessidade, né? Mas quando a gente fala agora de um produto eletrônico, a gente está integrando muito mais coisa. Não é só dimerizar. Poxa, eu quero criar uma cena. Hoje a gente pode, por exemplo, misturar vários tipos de lâmpadas ou luminárias e colocá-las elas num grupo de cenas, ou seja, de uma forma automática, né? Eu endereço através de um Wi-Fi
Eu não preciso usar mais cabo hoje. Antigamente, para fazer isso daí, poxa, imagina um auditório. Eu me lembro, a gente fez um projeto uma vez de um auditório com um monte de luminária, a gente queria dimerizar setores, tinha que fazer um cabeamento separado. Muito complexo. Era muito complexo, né? Tinha que fazer todo o desenho elétrico e tal. E aí você imagina, poxa, hoje nas corporações, a gente está falando de mudanças também, né? Quem hoje tem um espaço que é fixo a vida toda, né? Depois da pandemia, a gente viu muitos escritórios tendo que se redesenhar. Ah, eu tinha uma sala aqui, agora não vai ser uma sala para todo mundo, vai virar duas. Putz, eu tenho que mexer na parte elétrica ali. Como é que eu vou fazer? Então, isso é muito usado no cinema também, isso. Muito, né? Porque eu sou apaixonado por cinema, então, como você falava aí, eu já estava começando a visualizar essa coisa de como eles usam essa tecnologia para iluminar a cena, porque você falou de cena, então eu gostei muito desse... Isso. E a questão da flexibilidade desses espaços futuros. Então, o que a Ledvance tem hoje? Está trazendo produtos smart que não são somente essa questão de você criar cenas, mas também a facilidade da comunicação e endereçamento. Então, por exemplo, a linha residencial que a gente trabalha hoje, todos os produtos trabalham com uma tecnologia muito popular que é o Wi-Fi. Todo mundo tem Wi-Fi em casa. Basta você ter uma rede para você poder se conectar. E é um chip barato, quer dizer, a mesma coisa que eu pegar hoje uma lâmpada e falar assim, em vez de eu ter um motorzinho 1.0, eu vou botar um chip lá dentro e esse chip é um chip inteligente. Esse chip inteligente, esse chip Wi-Fi que faz com que você possa, então, mudar essa luz de uma forma dinâmica. E a gente tem também inovação profissional. Você fala, poxa, eu vou pegar, por exemplo, de um edifício corporativo. Eu tenho vários andares ali que eu preciso monitorar o consumo de energia. Tem áreas que eu preciso... eu vou usar durante algum espaço do dia e durante a noite vai ter que ficar desligado. Então, você consegue controlar esse tipo de iluminação, garantindo que esses espaços aí a gente reduz a energia quando não está em uso, né? Se não tenho pessoas naquele ambiente, poxa, eu tenho um sensor, esse sensor vai medir, poxa, se nos próximos 5 minutos não tiver ninguém, dimeriza a iluminação. Então, isso está virando uma tendência, né? Porque há uma preocupação também com o custo de energia em geral, né? E isso é algo que, em qualquer país hoje, a gente vê a energia como um recurso, né? Uhum. É muito importante que a gente tem que prezar por isso. Não é só o fato do produto ser LED que ele é econômico. Lógico que a gente falou. A eficiência do LED ela aumenta ano a ano, mas de que forma mais a gente pode integrar controles, né? E aí que entra essa parte do Smart aqui, de entregar controles que vão além da economia do LED, para que a gente possa economizar energia. Isso é muito legal, porque você está investindo inicialmente, tem esse custo, mas para você ter um uso inteligente, né, dessa iluminação sem desperdício. Muito interessante. Tanto na indústria, nas empresas e residencial, né? Agora eu queria mudar um pouco de assunto para falar de um outro tema que também é uma tendência e é um assunto de momento, que é a inteligência artificial. A gente está vendo essa situação da inteligência artificial avançando em diversos segmentos, né? Então, começando pelo lado da área do próprio Ag. Ag, no mundo corporativo, com os próprios executivos, como você vê essa inteligência artificial contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e das empresas? É um avanço tecnológico sem retorno, né? Ou seja, quem negar hoje em dia a inteligência artificial está negando um avanço importantíssimo. Então, todos dependem, vão depender, tem empresas que já dependem disso hoje. E eu uso muito inteligência artificial no meu business, no meu negócio também. Meus clientes eu recomendo que utilizem inteligência artificial. Muita gente tem um medo, mesmo medo de dizer assim, isso vai substituir o ser humano, vai reduzir, vai tirar o emprego das pessoas. Esse foi o mesmo medo que tiveram quando havia a máquina de datilografia, já que eu dei o exemplo da máquina datilográfica, e todo mundo diz que aquilo, as secretárias ou as pessoas que usavam máquina de datilografia iam perder o emprego porque chegou o computador, né? Então é um avanço irreversível e você vê que não foi nada disso que na realidade aconteceu. Abriu foi mais espaço, quer dizer, aquelas que eram boas datilógrafas começaram também a utilizar o computador de uma maneira eficiente e o computador substituiu. Quem é que tem uma máquina datilográfica hoje em dia em casa é uma relíquia, né? Uhum. É um produto de museu. Pois é. Mas isso assustou na época. Então é mais uma tecnologia que vem, há um medo, há uma ambivalência com relação a isso, né? Mas eu sempre digo que é a questão muito da bipolaridade do Carl Jung, né? Todo aquele fogo tem um lado que queima e um lado que ilumina, né? Uhum. Pode ser que inicialmente
vai conflitar com algumas situações e dizer, puxa, isso aí substituiu 5 pessoas que a gente tinha na empresa, aumenta a produtividade da empresa. Mas é muito importante a gente entender, até fizeram essa pergunta para mim uma certa vez, assim, mas como é que fica isso, por exemplo, com os profissionais? O profissional bom daqui para frente, o psicólogo, por exemplo, ele vai usar a inteligência artificial, ele vai ser melhor do que aquele psicólogo. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele e ele vai ser melhor psicólogo do que aquele que não usa inteligência artificial nenhuma. Pois é, com o certeza. Médico vai ser um melhor médico também utilizando a inteligência artificial no seu negócio do que aquele médico que possivelmente não usa nenhum tipo de inteligência artificial. Então, temos que aceitar, temos que aprender o que isso significa. Estudar, o lado positivo disso, porque é extremamente importante, porque isso tem um lado que ilumina. Não é só o que queima, vai queimar alguns empregos, mas vai iluminar um caminho que, de repente, a empresa precisa. Então, é um caminho sem volta. Exatamente. Nós estamos nessa direção e temos que aceitar, abraçar, aprender, porque muita gente está falando bobagem ainda sobre esse assunto. Exato. Muita gente está dizendo coisas que não tem nada a ver. Então, é bom estudar, é bom aprender o que isso significa para o futuro, para o momento, aliás, não é nem o futuro, mas para o presente. Todo mundo que eu conheço nesse sentido e as empresas que eu já tenho um tipo de relacionamento já estão utilizando a inteligência artificial e abraçar e tocar a bola para frente, aprender como usar isso de maneira eficiente. Usufruir dos benefícios. E, Elert, do nosso lado, a gente pode dar um spoiler de como a LEDVENS está usando inteligência artificial na iluminação? Sim, acho que isso também está indo para a nossa indústria agora. Eu comentei do mundo da dimerização, né? Então, 40 anos atrás, para você controlar uma luz, você tinha que ir num botão lá e aumentar e diminuir a intensidade. O produto Smart que a gente mencionou é o capítulo que nós vivemos nesse momento. Então, aquele comentário que eu fiz, poxa, eu vou criar uma cena, vou definir um horário que vai ligar e desligar. Tudo isso hoje, de alguma certa forma, está sendo programado. Então, eu preciso estabelecer, por exemplo, um horário que vai ligar a iluminação, um horário que vai desligar a iluminação. Isso tem que ter uma programação por trás. E a inteligência artificial, o que ela poderia ir além disso? Nós estamos desenvolvendo, sim, produtos agora que vão funcionar de forma autônoma. Ou seja, eles vão aprender como a iluminação tem que se comportar de acordo com o uso desse espaço. Então, nós estamos lançando no mercado uma linha de luminárias que justamente vai permitir isso. Eu instalo a luminária e eu não preciso programar nada. Simplesmente ela vai estar de forma autônoma e de acordo com o uso daquele espaço, seja, por exemplo, no estacionamento, se eu tenho mais carros circulando ao longo do dia, por exemplo, em alguns horários, eu preciso acender todas as luminárias? Não preciso, ou preciso. Então elas vão aprender sozinhas, conectadas numa rede. Isso é muito legal, porque isso está vindo agora para a iluminação, não somente do lado do que você mencionou, né, de usar para o conhecimento, de usar para o desenvolvimento, mas também como integrar isso em produtos inteligentes. Então, isso é um novo mundo, né? É uma primeira linha que a gente vai trabalhar lançando aqui esse ano no Brasil, mas tem muita coisa a vir, né? Eu vi já soluções, por exemplo, que, além disso, permitem você identificar como é que está a sua saúde, né? Vamos falar de mega tendência. Uma das coisas aí que é uma realidade no mundo inteiro é o envelhecimento da população, né? Se eu estou ficando mais velho, primeiro, eu tenho que ajustar a iluminação de acordo com a necessidade. Eu preciso de mais luz, menos luz naquele momento. E uma das coisas que a gente também está vendo como incorporar o produto é até medir como é que está a situação daquela pessoa. Por exemplo, ela está ali, teve um mal-estar. Hoje a iluminação pode já detectar que a pessoa está tendo um infarto e ela vai chegar e acionar um telefone ligando para a emergência. Então são coisas que você vai integrar hoje na iluminação que vão permitir ir além de iluminar, né? Então acho que isso, quando a gente fala de tendência e inovação, ele vai acabar entrando junto num mundo que a gente nem imagina. Incrível. Coisa incrível, né? Muito bom. Muito bem. Vamos para um outro tema, então, ainda de mega tendências, ethical living. Então, eu passo aqui a pergunta agora para o Ag. Então, Ag, assim, os consumidores que valorizam a ética, os valores morais, a preocupação com o meio ambiente, né?
buscam produtos que têm essa preocupação de não ter nenhum apelo com o uso de animais, ou a questão de sustentabilidade, voltando à questão do bem-estar e tudo mais. Então, essa preocupação, assim, né, que eu acho que tem muito a ver com a evolução do planeta e essa preocupação constante das pessoas por algo melhor, né? Então, assim, a gente vê que isso daí é uma mega tendência impulsionada principalmente por 3 fatores: a conscientização, né, a disponibilidade, né, e a acessibilidade. Então, sobre a sua experiência no mundo corporativo, que iniciativas você percebe na liderança no sentido de ethical living? Ok, em primeiro lugar é a conscientização, né? Aliás, a gente falou de healthy living e o ethical living também tem muita coisa a ver, né? Sim. A gente vê que tem uma correlação. Conectados. Está conectado, porque aquelas pessoas que também estão preocupadas com a saúde, estão preocupadas com o bem-estar dos seus funcionários, elas também passam a se preocupar também em construir produtos mais éticos para poder atender os seus consumidores com produtos mais éticos, porque hoje em dia o consumidor vai valorizar a empresa muito mais quando ela produz um produto, quando ela transforma ou ela entrega um produto mais ético, um produto que se preocupa com o meio ambiente. O trabalho da reciclagem é uma coisa extremamente importante, que quando ela recicla o papel, por exemplo, e entrega um produto que foi reciclado. Essas empresas, fazendo esse investimento, tendo essa conscientização e pensando na disponibilidade, porque a disponibilidade está aí. As empresas, às vezes, não pensam exatamente o que isso representa. É muito importante elas terem grupos de estudos e grupos internos na organização que vejam qual é a disponibilidade, o que nós temos e podemos fazer eticamente para melhorar o nosso produto, para entregar um produto que faz parte dessa manutenção desse critério ético que está relacionado com toda essa questão. E essas empresas que conseguem investir, né, entregar o produto da forma que você pode fazer as pessoas muito mais felizes também, no sentido de que este é um produto que considera os aspectos éticos. Então, tem a ver até, por exemplo, com o cuidado com os animais. Eu vou comprar um produto, a mulher vai comprar um produto cosmético, ela vai valorizar muito mais um produto cosmético que não utilizou animais nos testes que fizeram com relação àquele produto. Então, a preocupação com os animais, ela é extremamente importante. O cuidado tem a ver com isso, essa sustentabilidade tem a ver com isso, a entrega de produtos éticos e tem a ver com o comportamento. E hoje em dia, as empresas não estão só apresentando relatórios no seu final do ano financeiros, estão também apresentando para o mercado, espontaneamente, as empresas que se preocupam com isso, estão apresentando relatórios que falam de todos os aspectos éticos da empresa, os cuidados com isso que eles estão tendo, com o cuidado com os animais, tudo aquilo que está acontecendo. Então, as pessoas vão ler hoje em dia, não só relatórios financeiros, vão ler todo o cuidado que eles estão tendo. Então, tem algumas coisas que é a sustentabilidade ambiental, que é extremamente importante, não podemos esquecer isso, né? Sabemos quais são as consequências disso. Tem aquela transparência da empresa de publicar e mostrar, e uma responsabilidade social. E tem a implicação que isso também, de novo, tem a ver com a sociedade, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é produzir um produto ético, né? Que tem essa sustentabilidade ou não? Com sustentabilidade vai ser muito caro. O caro também é relativo. Daqui a pouco, hoje em dia, não há dúvida nenhuma, Paula, de que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. O consumidor vai consumir muito mais um produto eticamente cuidado e tratado dentro dessa linha do que as outras empresas que não se preocupam com o meio ambiente, que não se preocupam com essa sustentabilidade. E não só isso. É incrível, mas está acontecendo uma coisa fenomenal nas organizações. Os funcionários que procuram, a geração Z procura hoje muito, não está preocupada com salário. Não está. Ela procura muito mais trabalhar numa empresa em que tem essa preocupação ética, que tem os mesmos que tem a valores. ver com a sua filosofia e com a sua maneira de enxergar a vida, porque essa geração Z é a que mais se preocupa com o meio ambiente, no momento a gente pode descobrir que essa é a verdade. E então há também a possibilidade de atrair talentos para a sua organização, a possibilidade de você atrair pessoas competentes para fazer o trabalho que precisa, que não estão preocupados com o salário, mas simplesmente porque comungam da mesma visão que essa empresa tem. Então tem tudo a ver com
o ethical living, é viver de forma ética, é produzir o produto para o consumidor de forma ética, preocupado com todas essas questões, e fazer com que o consumidor consuma muito mais o teu produto do que o do concorrente, porque você está preocupado com os aspectos éticos a todo momento e todo o processo do supply chain. Não só isso, por exemplo, quem te fornece e a parceria que você faz com fornecedores também tem a ver com isso. Eu não vou comprar matéria-prima, se a minha empresa é ética, de um fornecedor, por exemplo, que usa mão de obra escrava, Claro. ou que não utiliza os mesmos conceitos. Eu não vou ter esse consumidor, porque aquilo que você está utilizando de matéria-prima não adianta e vai refletir também no teu negócio. Não adianta você dizer, eu sou ético, eu apresento, mas você pega e compra do consumidor, aliás, você compra do fornecedor que não é tão ético quanto você e está fazendo... Quebra a cadeia. Está fazendo o processo errado lá no início da cadeia. Então, esse supply chain tem que ser levado em consideração. Quem que produz toda a matéria-prima que eu coloco no meu produto, essas pessoas estão com a mesma preocupação que eu tenho. Então, isso tudo se resume nesse ethical living de que nós estamos falando. Sim. A Ledvance é uma das empresas que assina o Pacto Global da ONU, né? Então, nesse Pacto Global, a gente comenta a respeito de direitos humanos, de trabalho, de meio ambiente e anticorrupção, que também é uma coisa muito, muito séria dentro da nossa empresa. Então, eu queria que o Elliot comentasse um pouco sobre como esses princípios norteiam o nosso negócio e o desenvolvimento dos nossos produtos. Sim, eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe são referentes a descarte, como você mencionou, né? Hoje a gente está falando de produto eletrônico. Alguns anos atrás, você pegava uma lâmpada incandescente, que era vidro, o descarte dela era o quê? Joga no lixo, né? O vidro, teoricamente, não tem nenhum impacto ambiental. E a questão da eletrônica? Hoje, todos os produtos, a gente falou ledificação, já são LED. O que você faz, então, com isso? Pega uma televisão, por exemplo, você vai trocar a TV da sua casa, eu quero pegar uma outra, faço o quê? Jogo fora? Jogo aonde? O que vão fazer com isso? E a Ledvance, então, desenvolveu 2 conceitos aí muito importantes, e apresentamos esse ano na Alemanha como uma bandeira, né, nessa parte de sustentabilidade e ethical products, que é a tecnologia chamada Everloop. O que é Everloop? A gente sabe que o produto hoje LED dura mais do que uma lâmpada. Então, instalei hoje, talvez daqui a 10 anos ele ainda está funcionando. Se queimar algum componente desse produto aí, seja um driver, seja uma fita de LED, um módulo de LED, o que eu faço? Eu jogo tudo fora? Não. A gente hoje está desenvolvendo produtos que me permitem, lá na frente, eu poder reaproveitar isso. Assim como a gente tinha antigamente. Eu comprava uma luminária, eu tinha uma lâmpada tradicional, sacava a lâmpada e botava outra lâmpada no lugar. E hoje, o que eu faço? Hoje a maioria está jogando tudo fora. Queimou o painel, um painel de LED, um produto, joga no lixo. Mas como é que a gente faz para tratar isso? Então, a Ledvance é uma das empresas pioneiras globalmente, agora trabalhando nesse conceito chamado Everloop, ou seja, lá na frente me permite, mesmo que eu tenha aquele produto instalado durante anos, por que eu vou jogar tudo fora? Eu posso reaproveitar e trocar esses componentes, dando um fim adequado, aquilo que queimou, aquilo que estragou, e não jogando tudo fora, mas repondo por uma peça sobressalente, né? E o segundo ponto é chamado Nature Loop. O que é Nature Loop? É o que eu posso utilizar, então, na concepção física da criação desse produto para que eu possa usar menos recursos que agridam o meio ambiente. Então, menos plástico, papel reciclável, coisas desse tipo. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais para usar produtos que possam ser reciclados de uma forma mais eficiente, gerando menos lixo. Legal. Muito bom bacana, isso. gente. Muito Gostoso, bom. viu? Acho que falamos bastante sobre essas mega tendências, falamos muito de inovação, tanto nessa parte do mundo corporativo, quanto na parte exatamente da linha da indústria de iluminação. Queria agradecer imensamente o Ag aqui por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por ter me convidado, hein? E aí, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a respeito do seu trabalho, onde elas encontram você, Ag? Vai no aggius.com, aggieus.com, que é o meu website, você tem tudo lá. Em português, em inglês? Em português, inglês, espanhol, entendeu? Muito bem, excelente. Marcos? Dá lá, repetindo só, aggieus.com. Tem tudo. Você pode entrar em contato comigo direto lá. Perfeito. Obrigado. Obrigado a Marcos, você. muito obrigado. Obrigado, um prazer mais uma vez. Obrigado, Paulo, por ter me convidado. Gente. Obrigado, então, viu, El? Joia. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @LedVenceBR no Instagram, no YouTube, então, Ledvance, na nossa playlist Ledvance Brasil com Z, tá? E aí, aproveitem aí que em breve a gente tem mais novidades. Tchau, tchau.